Pare. Não role a tela. Se você sente que chegou aqui por acaso, você ainda não entendeu a gravidade do que está sobre a sua cabeça neste exato momento. O que eu vou te entregar nos próximos minutos não é uma mensagem de conforto, é o código de sobrevivência de José do Egito para o escolhido que está sendo caçado em silêncio. Se você sair agora, você estará deixando a sua mesa exposta para o que vem a seguir. Fica comigo até o último segundo, porque o que está em jogo não é o seu humor, é a sua unção. Sua alma está exposta, sem cobertura, e você sente isso no sono que não restaura. É um cansaço que não vem do trabalho, mas da queimação invisível que surge depois de certos encontros sociais. É um aperto no peito, uma falta de ar súbita toda vez que determinada pessoa entra na sala, como se o oxigênio fosse drenado por um olhar que percorre sua roupa e para no seu rosto. Você sente o mal olhado de forma física, como um peso nos ombros que não vai embora nem com o banho. Decisões que eram para ser brilhantes começam a dar errado por motivos que você não consegue explicar. Você planeja, executa com sabedoria, mas a oportunidade se desfaz na última hora, exatamente quando o sorriso estava pronto para sair. É como se houvesse uma mão invisível segurando a maçaneta das portas que Deus já abriu para você, transformando sabedoria em confusão no instante exato da execução. E a sua casa está absorvendo flechas que não eram para ela. Filhos que adoecem sem causa médica aparente, um peso que entra no quarto sem ninguém ver e o silêncio gélido que se instalou naquela mesa de almoço, logo depois que você compartilhou uma pequena conquista. Onde deveria haver festa, agora há um peso que ninguém consegue nomear, mas que todos sentem, enquanto a alegria da sua vitória vira um fardo pesado demais para carregar em família. Você vai entender exatamente por que o seu cansaço não é físico e por que as portas se fecham no instante em que você sorri. É a identificação clara de um mecanismo que opera nas sombras e drena a sua vitalidade. Além disso, eu vou te mostrar como a inveja não ataca o que você tem, mas o que você carrega, e por que isso explica os ataques dentro da sua própria casa, revelando a origem real dessa queimação invisível. Ao final, você sairá daqui com um instrumento prático, um selo de cobertura para blindar a sua mesa e os seus filhos antes do próximo pôr do sol. É a garantia de que o favor de Deus sobre a sua vida não será mais interrompido pelo olhar de quem não suporta o seu brilho. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. E há uma quarta coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que José do Egito deixou registrado para o escolhido coberto, e que cabe antes da próxima refeição em família. Não é livro para estudar, é instrumento para sustentar o peso da inveja da unção invisível que se manifesta como essa drenagem doméstica que você carrega todos os dias. Eu volto a isso. Por enquanto, fica. Existe uma sombra, uma cobertura de asas que foi prometida, mas que exige que você saiba onde habitar. O escolhido que caminha sob o sol do deserto sem essa proteção acaba atraindo predadores pelo brilho da própria túnica de cores. É preciso sair do campo aberto, onde cada conquista vira um alvo, e entrar no esconderijo onde o olhar do invejoso não consegue te alcançar nem te ferir. Se você reconhece esse peso e entende que a sua exposição precisa acabar, escreva agora nos comentários: eu estou sob cobertura. Não é um comentário para o algoritmo. É um marco de reconhecimento espiritual diante do que o Pai está fazendo aqui. Ao digitar essas palavras, você está confirmando que entende que a sua batalha mudou de nível e que você não aceita mais caminhar sem o manto que protege o que é sagrado. E sobre exatamente isso, sobre a mão que aperta o seu peito ao entrar na cozinha, sobre o olhar fixo de um parente no seu celular e sobre o silêncio gélido após você anunciar uma compra, há algo que José do Egito deixou registrado. É um selo de 3 minutos que cabe antes da próxima refeição em família e que eu vou te mostrar mais adiante para que a sua casa nunca mais fique desprotegida. Guarda isso no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo por qualquer urgência, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo.
mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua casa. A revelação precisa estar completa para que a muralha seja intransponível. O que eu tenho para te entregar hoje é específico e urgente. Não é uma teoria, é uma ferramenta de sobrevivência espiritual para quem cansou de ser alvo de ataques invisíveis. Eu ainda não te disse a coisa mais importante, mas o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você senta à mesa hoje à noite e como você encara o silêncio de quem te observa. Para um pouco agora. Se você puder, fecha os olhos por um segundo, ou pelo menos desvia o olhar da tela por um instante. Eu preciso que você saia do barulho do mundo e entre na frequência da sua própria casa, do seu próprio corpo. O que eu vou fazer agora não é uma leitura fria, é um diagnóstico espiritual baseado na sabedoria de quem já esteve no fundo do poço. Eu vou te descrever 5 sinais hiperespecíficos. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que o Pai parou o seu dia e te trouxe até aqui. O primeiro sinal é o elogio que adoece. Acontece geralmente naquelas tardes de sábado ou após um encontro casual. Alguém chega perto de você, olha fixamente para a sua aparência, para o seu carro novo ou até para o comportamento exemplar do seu filho e solta um elogio entusiasta, quase exagerado. Horas depois, quando a pessoa vai embora, aquele objeto quebra sem explicação. Seu filho fica irritável ou você sente um mal-estar súbito, uma queimação que sobe pela nuca e rouba a alegria da conquista. Espiritualmente, o Ayin Hara foi transferido pelo olhar de quem não suporta o seu brilho. O segundo sinal é o bocejo de drenagem. Você percebe que sempre que começa a falar de seus planos, de um novo projeto ou das promessas que Deus te fez para certas pessoas, que até parecem ser de confiança, um sono incontrolável te atinge. Não é o cansaço físico acumulado do dia. É um bocejo constante e pesado que interrompe a sua fala e drena o seu entusiasmo no ato. É a resistência espiritual tentando silenciar a manifestação da visão antes mesmo dela se tornar real, sugando a energia vital que você deveria estar usando para construir o seu Egito. O terceiro sinal, o sinal da criança, é o mais grave e revelador. Acontece tipicamente num domingo à noite, logo após as visitas saírem da sua casa ou você voltar de um almoço de família. Seu filho ou neto, que estava perfeitamente bem, começa a chorar sem consolo ou apresenta uma febre súbita na testa que não tem causa médica aparente. Você sente uma angústia profunda e uma culpa corrosiva por não saber como proteger aquele pequeno ser, sem perceber que ele está agindo como um para-raios espiritual, absorvendo a flecha da inveja que foi lançada contra a sua herança. E sobre essa febre sem nome que você reconheceu agora na testa de quem você ama, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é o objeto que quebra de forma inexplicável. Um item que você estima muito, algo que representa a sua prosperidade ou um passo de fé que você deu. Simplesmente para de funcionar ou estilhaça sozinho na sua frente. Isso ocorre geralmente logo após alguém ter fixado o olhar nele com aquela curiosidade invasiva, perguntando o preço ou onde você comprou. Não foi um acidente doméstico comum. Foi o peso espiritual da inveja quebrando o símbolo físico da sua elevação. Uma tentativa clara de desanimar o escolhido e fazê-lo acreditar que a bênção de Deus não vai durar. O quinto sinal é a vontade de se esconder. Você se pega evitando contar boas notícias, ocultando vitórias e guardando silêncio sobre o que Deus está fazendo. Mas não por um exercício de humildade. É um medo instintivo, uma trava na garganta que te avisa que, se você falar, algo vai estragar imediatamente. Você sente a necessidade urgente de se retrair, porque a sua alma já detectou que você é um alvo colorido no meio do deserto e que a sua túnica de cores está atraindo olhares famintos que você ainda não sabe como neutralizar ou cobrir. Agora, pega um segundo para respirar fundo. Quantos desses 5 sinais bateram na porta do seu coração agora?
3, 4, 5. Se pelo menos 3 desses cenários foram descritos com a precisão de quem estava lá no quarto com você, você já sabe que esta mensagem não é uma coincidência do algoritmo, é uma convocação profética. Você está vivendo sob o ataque direto do Ain Ra e a sua casa está pedindo socorro através desses sinais sensoriais. A cobertura que você achou que tinha está com brechas abertas e o inimigo está usando cada uma delas para drenar a sua unção. Mas não deixe o medo tomar o lugar da revelação que liberta. O fato de você estar identificando esses ataques agora é a prova de que o tempo da sua exposição perigosa acabou. O Salmo 91 não diz apenas que 1000 cairão ao seu lado. Ele diz que você habitará no esconderijo onde o mal não te toca. O que vem a seguir é a chave para transformar esses sinais de derrota em evidências de que você está pronto para ser coberto de verdade. Eu vou te dar o nome exato do que te persegue, e esse nome vai tirar o poder de quem te observa nas sombras. Se você reconhece que esses sinais são reais e recorrentes na sua vida, escreva agora nos comentários: eu não serei mais um alvo. Essa declaração não é para mim. É o seu primeiro marco para sair do campo aberto e entrar finalmente na sombra do Onipotente. Ao identificar o mecanismo do ataque, você começa a desarmar a armadilha que tenta derrubar a sua túnica de cores no meio do poço. Você não é vítima do destino. Você é um escolhido que está aprendendo hoje a se blindar contra o olhar que devora a sua paz. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que José deixou para a casa do escolhido, preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. Que há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Você chegou aqui porque aquela mão que aperta o seu peito ao entrar na cozinha não é um cansaço passageiro. É o sinal físico de que algo sobre você está sendo notado por quem não consegue te alcançar. A unção foi notada, o selo foi visto, e agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. É nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque a unção foi revogada pelo Pai, mas porque chegou o próximo almoço de família e você não tinha o instrumento espiritual para sustentá-lo. Você estava com a túnica exposta em campo aberto, sem saber que o brilho dela era o que guiava a flecha. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Sonhou com a sua elevação ainda criança, e os seus próprios irmãos o invejaram em silêncio. Foi vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, jogado num poço seco, traficado para o Egito como mercadoria humana. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, jogado na prisão por anos sem ter cometido culpa alguma. Interpretou os sonhos do faraó quando nenhum sábio do Egito conseguia sequer balbuciar uma resposta. Foi elevado a segundo no comando do maior império do mundo, com sabedoria para administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Salvou os próprios irmãos invejosos da morte, e o próprio Jesus o citou como tipo do Messias, rejeitado pelos seus. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo, deixou-a registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa exato para quem é invejado hoje. Ele deixou registrado como parar de carregar o peso emocional de vitórias que deveriam ser leves, mas viram fardos pesados pelo olhar alheio que percorre sua roupa. Deixou o código para entender por que os seus projetos murcham e morrem no instante exato em que você compartilha a alegria com quem parecia ser de confiança. Ele deixou o selo para interromper o ciclo de doenças estranhas e brigas do nada, que surgem na sua mesa sempre que algo bom acontece na sua vida. José sabia que a unção atrai o poço, mas a cobertura governa o palácio. Ele entendeu que o olhar que pergunta o preço é o mesmo olhar que deseja que o objeto quebre na sua mão. Antes de eu nomear o escudo,
leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Sinta a gravidade desse movimento. É o primeiro passo para sair da exposição e entrar na proteção que foi preparada para você. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual. Um livro digital que você lê em uma sentada de 40 minutos e que foi feito para quem quer parar de carregar o fardo de vitórias que adoecem a alma, entender por que a unção invisível vira drenagem doméstica toda vez que você se destaca e descobrir finalmente o que muda quando o mecanismo que te caça é revelado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás dessa drenagem doméstica que surge exatamente quando Deus começa a mover algo grande em você. Não espere ser ferido de novo para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que ser o portador da túnica real sem escudo te transforma num alvo colorido no deserto. E se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. A união da sabedoria de José com os princípios do Salmo 91, que tiram o escolhido do estado de quem se pergunta por que é tão atacado e trazem para o estado de quem finalmente entende por que a inveja da unção invisível não conseguiu parar o que Deus começou em você. José não esperou o poço secar para aprender. E o Egito não foi capaz de segurar o que Deus tinha destinado para ele. O próximo almoço de família chega antes do que parece. E há uma promessa que atravessa tudo o que você acabou de ouvir. Uma promessa que não foi feita por homem algum. Foi registrada há 3.800 anos e permanece intacta até hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é versículo para colocar em quadro de parede. É a arquitetura espiritual inteira do que José usou para sobreviver ao silêncio gélido do poço e à calúnia da prisão enquanto esperava o tempo da elevação. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura, para que você pare de sobreviver a essa drenagem doméstica constante e comece a habitar a sombra que o olhar do invejoso simplesmente não consegue alcançar. E o valor? O valor. Menos que um almoço de quinta-feira numa padaria. Menos que uma pizza de sexta com a família. Menos que um lanche da tarde com as crianças num sábado. Você pagou esses valores essa semana sem hesitar um segundo, sem pesquisar no Google, sem dormir em cima da decisão. Porque eram escolhas simples, cotidianas, sem peso espiritual. E aqui, diante de algo que José do Egito levou uma vida inteira de dor e glória para registrar, você vai pensar 2 vezes, não porque vale menos, porque a inveja da unção invisível já instalou em você o reflexo de proteger o que é pequeno e hesitar diante do que é grande. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo mecanismo de drenagem que faz você esconder suas vitórias por medo de que elas estraguem. O único obstáculo entre você e o escudo agora é a sua mão em direção ao link, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não é uma concessão generosa do autor. É o reconhecimento de que o risco de testar a cobertura não pode ser seu, especialmente quando o que está em jogo é a paz da sua mesa e a saúde dos seus filhos. O risco é nosso. O único risco que sobra é o de não testar. E esse risco você já conhece bem demais. Ele tem o rosto do próximo almoço de domingo. Vários escolhidos aqui no canal nas últimas semanas já receberam esse escudo, e o que me chegou não foram mensagens de gratidão vagas. Foram relatos de gente que estava exatamente onde você está agora. Márcia, de 44 anos, me escreveu contando que, num domingo às 2:30 da tarde, ela sentia um peso insuportável
sempre que girava a chave da porta ao chegar em casa. Ela se culpava, achava que era depressão ou cansaço, mas depois do livro digital, a mesa de domingo voltou a ter o brilho que ela não via há 10 anos. Ricardo, um empresário de 38 anos, via seus projetos murcharem toda segunda-feira às 9 da manhã. Ele culpava a economia, mas ao desligar a tela do computador e aplicar o que José ensinou, fechou o contrato que estava travado há 6 meses. Ana, uma mãe de 29 anos, sofria com o filho tendo febre todo sábado às 6 da tarde após as visitas. Ela se culpava por ser impaciente, mas ao segurar a colher de sopa e fazer a cobertura certa, viu a febre sumir em 20 minutos. Não é mágica. É o escudo certo na mão certa na hora certa. E enquanto essas pessoas cobrem a casa hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você sente a mesa exposto, sem saber o nome do que vai chegar. Cada domingo à tarde, sem esse entendimento, é a sua unção sendo drenada pelos olhos de quem senta à sua frente. Cada semana, sem saber o nome do que te caça, é o avanço da drenagem doméstica sobre o seu sono. Cada mês sem os 7 motivos dos escolhidos, é o isolamento emocional dos seus filhos, virando uma muralha de silêncio intransponível. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E o isolamento emocional deles continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer escudo que José deixou registrado. É o nome do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome do alvo que está sobre você por causa de quem você é. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fica. Escute com a máxima atenção o que eu vou te entregar agora, porque o que você chama de azar ou de uma maré de má sorte tem um nome milenar que a modernidade tentou apagar. Existe uma força espiritual que opera através do olhar e que é capaz de paralisar destinos inteiros no instante em que eles começam a brilhar. No hebraico original, essa força é chamada de Ayin Ha-Ha. Escute bem. A-I-I-N-H-A-R-A. Ayin Ha-Ha. Guarde esse som, pois ele é a frequência exata do mecanismo que está drenando a sua vitalidade e a paz da sua mesa neste exato momento. A maioria das pessoas acredita que a inveja é apenas um sentimento de tristeza pelo bem alheio, algo que fica guardado no coração de quem sente. Elas definem o problema como uma fraqueza de caráter ou um pecado emocional inofensivo para quem é o alvo. Mas essa definição popular está perigosamente incorreta, e é por causa dessa ignorância que você está desprotegido. O significado verdadeiro de Ayin Ha-Ha vai muito além de um sentimento. No hebraico, ele descreve o olho maligno como uma emissão real de radiação espiritual destrutiva. O Ayin Ha-Ha é a inveja que devora. Não é um pensamento passivo, é um projétil invisível, lançado pelo olhar de quem não suporta ver a sua túnica de cores brilhando no deserto. Quando alguém fixa o olhar na sua conquista, na saúde do seu filho ou na paz do seu casamento com um coração impuro, essa pessoa está, literalmente, projetando um peso espiritual sobre você. É por isso que os seus projetos murcham e o seu corpo adoece logo após um elogio entusiasta. O olhar funcionou como um portal para a drenagem. Isso se aplica diretamente a você hoje, porque o seu brilho espiritual, a sua unção, já foi notada nas regiões celestiais. O problema é que quando Deus te escolhe e te entrega uma túnica de cores, o brilho dessa eleição também avisa aos predadores onde você está. Você entrou no que eu chamo de o intervalo perigoso, o espaço de tempo entre ser ungido pelo Pai e aprender a se cobrir de verdade. Você está em campo aberto, exibindo o favor de Deus, sem saber que cada grama de bênção exige 1 quilo de cobertura. A unção que você carrega é invisível,
mas os efeitos dela são escandalosos para quem vive na escassez. O Ayin-Ra-Ra é ativado justamente porque você representa uma possibilidade que o invejoso já desistiu de alcançar. Toda vez que você senta no banquete dos irmãos com a sua alegria, você está, sem querer, expondo a ferida deles. E a resposta deles não é o aplauso, é a projeção desse olhar que devora. Você tem sido um alvo colorido no meio do deserto, atraindo flechas que nem sabia que existiam. A história de José do Egito é o espelho perfeito para o que você está vivendo. Imagine aquele jovem amado pelo pai, recebendo uma túnica de cores vibrantes que o diferenciava de todos os outros. José sonhava com a sua elevação ainda criança, e na sua inocência de escolhido, ele compartilhava esses sonhos. Mas enquanto ele falava da sua glória futura, seus irmãos o invejavam em silêncio absoluto. Aquele silêncio que você conhece bem, que se instala na sala logo depois que você conta uma vitória, e ninguém sorri com os olhos. A túnica de José não era apenas um presente, era o sinal da sua unção que despertou o Ayin-Ra-Ra dentro da sua própria casa. Ele foi vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, por pessoas que sentavam à mesma mesa e compartilhavam o mesmo pão. O poço seco onde José foi jogado é o símbolo exato de onde a inveja tenta te colocar. Um lugar de isolamento, de escuridão e de ausência total de provisão, onde o seu brilho parece não servir para nada além de atrair o desprezo de quem tem o seu sangue. A inveja seguiu José mesmo no exílio. Na casa de Potifar, ele prosperou e foi novamente notado. A unção dele era tão real que tudo o que ele tocava se multiplicava. E foi exatamente esse sucesso que atraiu a calúnia da esposa de seu senhor. O Ayin-Ra-Ra não descansa. Ele persegue o escolhido da mesa da família até o palácio do governo. José entendeu, no frio da prisão, que o seu dom era um alvo e que ele precisaria de uma sabedoria prática aplicada para não ser destruído pelo próprio favor que Deus colocou sobre ele. Foi somente quando José aprendeu a se cobrir, a administrar a visão com silêncio e a governar o Egito com uma estrutura de preservação que ele se tornou intocável. Ele passou de invejado a provedor dos seus próprios invejosos, mas para isso ele precisou da sombra do Onipotente como sua única muralha. Ele descobriu que a sabedoria de Deus para o escolhido não serve apenas para interpretar sonhos, mas para construir celeiros onde a inveja do mundo não consegue entrar para roubar o mantimento. Imagine agora que você recebeu uma túnica de cores vibrantes, tecida pelo próprio Pai com fios de ouro e luz. Ela é linda, representa a sua eleição, mas no deserto escaldante da vida, ela brilha tanto que atrai todos os predadores num raio de 10 quilômetros. Você caminha feliz, admirando as cores do tecido, sentindo o toque da unção, sem perceber que os seus próprios amigos e irmãos estão parados logo atrás de você, com as mãos escondidas nas adagas. Você acha que eles estão admirando o brilho do tecido, mas eles estão, na verdade, medindo o tamanho do poço seco onde planejam te jogar na primeira oportunidade. Você caminha em campo aberto, sorrindo para quem está calculando o peso da sua queda. Você só percebe a traição e a força do mecanismo quando sente o frio da terra úmida nas suas costas e olha para cima, vendo apenas um círculo de luz diminuindo enquanto eles se afastam com a sua túnica manchada. O espelho da realidade hoje te faz uma pergunta direta e cortante. Você quer continuar exibindo a sua túnica de cores para quem não conhece o tecelão? Ou quer aprender a vestir o manto de invisibilidade e cobertura que José usou para governar o Egito sem ser destruído pela inveja? A sua exposição está custando caro demais para a sua família. O brilho que deveria iluminar a sua casa está apenas guiando a flecha do inimigo até a sua mesa. É hora de voltar para a sombra do Onipotente. O Salmo 91 não é uma poesia de conforto, é um manual de ocultamento estratégico para quem é alvo do Ayin-Ra. Habitar no esconderijo significa que você continua sendo o portador da unção, mas o seu brilho agora está filtrado por uma muralha de fogo que consome o olhar maligno antes que ele toque a sua pele. Você precisa aprender a ser um governante que provê,
mas que não se expõe ao banquete dos irmãos sem o selo de proteção. Essa nova camada de profundidade sobre o que significa estar coberto é o que vai separar a sua sobrevivência da sua destruição nas próximas semanas. O Pai não te deu a túnica para que você fosse enterrado com ela num poço seco. Ele te deu para que você governasse sobre a fome de quem te persegue. Mas as regras do palácio são diferentes das regras do campo aberto. A verdade mais profunda sobre como ativar essa muralha agora mesmo ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. O que você está enfrentando não é cansaço, é drenagem. A inveja que te cerca não é um sentimento, é uma radiação espiritual chamada Ayin Hara, que mira na sua unção e não no seu patrimônio. Você é um alvo porque o seu brilho avisa aos predadores onde você está. E a sua casa está absorvendo as flechas que deveriam parar em um escudo que você ainda não aprendeu a levantar. A verdade nua é que você está em campo aberto, exibindo uma eleição divina para quem só conhece o idioma da escassez e da traição. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um personagem central de um resgate que começou 3.800 anos atrás. Você carrega uma marca que não pode ser apagada, mas que precisa ser protegida para não se transformar no motivo da sua queda. A sua identidade real não é definida pelo peso que você sente nos ombros ao entrar em casa, mas pela autoridade que você tem para governar o seu próprio Egito, desde que você aceite sair do banquete dos irmãos e entrar finalmente no esconderijo. Agora, o que vem a seguir é a coroação da sua nova postura, o momento em que a revelação deixa de ser uma teoria e se transforma em uma armadura de metal pesado sobre a sua alma. Para que você pare de se perguntar por que é atacado e comece a entender como se tornar intocável, você precisa assumir os 3 papéis que José assumiu para sobreviver ao poço e governar o império. Escute bem, porque cada um desses nomes é um selo de poder que eu coloco sobre você agora mesmo. O primeiro arquétipo que você carrega é o de o portador da túnica real. Você é aquele que foi distinguido pelo Pai, que recebeu o favor que os outros não receberam e que porta o inédito dentro de uma linhagem de repetições. A sua vida é o sinal de que algo novo começou na sua família, e a túnica que você veste é a prova visual de que você foi escolhido para algo que os seus irmãos não conseguem compreender nem aceitar. Ser o portador da túnica real significa que a sua presença é um julgamento silencioso sobre a mediocridade de quem te cerca. A sua unção é ofensiva para quem desistiu de sonhar, e o seu brilho é o que ativa o Ayin Hara no ambiente doméstico. Espiritualmente, você é o centro das atenções nas regiões celestiais, o que exige que você pare de agir como se fosse apenas mais um na multidão e comece a tratar o seu dom como o tesouro que ele realmente é. O segundo arquétipo que você assume agora é o de o administrador de celeiros. José não apenas sobreviveu à fome, ele guardou o mantimento de uma nação inteira, porque aprendeu a importância de fechar as portas e gerir o que é sagrado em silêncio. Você é aquele que tem a capacidade de multiplicar recursos, de criar soluções onde outros veem apenas escassez e de sustentar a herança da sua casa, através da prudência e do segredo estratégico. Como o administrador de celeiros, a sua função é garantir que a provisão de Deus para a sua família não seja drenada pelo olhar curioso de quem pergunta o preço de tudo, mas não conhece o valor de nada. Você é o guardião dos armazéns espirituais da sua casa, o que implica que nem toda colheita deve ser celebrada em praça pública. A sua força reside na capacidade de acumular poder e unção sem precisar da validação de quem, no fundo, deseja que o seu celeiro fique vazio. O terceiro arquétipo, e o mais profundo deles, é o de o morador do esconderijo. Este é o estado final do escolhido, que entendeu que a maior autoridade não é exercida no trono visível, mas na sombra do onipotente. Você é aquele que aprendeu a desaparecer para o mundo enquanto aparece para Deus, tornando-se invisível
para o olhar que devora enquanto habita a frequência onde o mal simplesmente não consegue encontrar um ponto de ancoragem. Ser um morador do esconderijo significa que a sua paz não depende mais da aprovação dos seus irmãos ou do silêncio dos seus inimigos. Você está blindado por uma muralha de fogo que consome as projeções do Ayin Ra antes que elas cheguem à sua mesa. Espiritualmente, você se tornou o alvo impossível. Aquele que, mesmo sendo notado pela túnica, está posicionado em uma dimensão onde a flecha da inveja perde a força e cai ao chão sem nunca tocar a sua herança. Se você sente que esses 3 nomes descrevem a sua missão e que você aceita o peso dessa identidade agora mesmo, escreva nos comentários: eu assumo o meu lugar. Este comentário é o seu contrato verbal de que você não aceita mais a posição de alvo exposto e que reconhece a autoridade de José sobre a sua trajetória. Ao declarar isso, você está selando o fim do seu tempo de poço e o início do seu tempo de palácio, onde a cobertura governa a exposição. Não ignore este chamado. Ser um escolhido requer mais do que apenas receber o dom. Requer a coragem de se inscrever na corrente daqueles que não permitem que o brilho da túnica se transforme no motivo do seu sacrifício. Se você quer continuar recebendo essas ferramentas de blindagem e não quer perder o rastro da revelação que o Pai está liberando aqui todos os dias, se inscreva neste canal agora. O seu subscribe é a sua continuidade espiritual nesta jornada de cobertura. Para que você comece a exercer essa autoridade hoje mesmo, eu vou te entregar agora o protocolo de retração de José, que é uma ferramenta de ação imediata para você limpar o ambiente da sua casa e fechar as portas que foram deixadas abertas para o Ayin Ra nas últimas semanas. Não é um exercício mental, é um ritual de preservação que você deve aplicar com rigor absoluto se quiser ver a queimação invisível cessar antes de amanhã de manhã. O primeiro passo é o silêncio estratégico. Você vai identificar agora as 3 cores da sua túnica, 3 vitórias ou planos que você compartilharia nos próximos dias, e vai guardá-los em segredo absoluto pelos próximos 21 dias. O segundo passo é o mapeamento do olhar. Você vai listar mentalmente as 3 pessoas que mais drenam a sua energia hoje e aplicar o distanciamento cordial, retirando-as do banquete da sua intimidade. O terceiro passo é o selo de 3 minutos. Você vai até a porta de entrada da sua casa e vai declarar em voz baixa: ramo frutífero é José, ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos estendem-se sobre o muro. Faça isso hoje sem falta e sinta o peso espiritual saindo da sua sala no instante em que o selo for colocado. Você vai perceber que o ar da sua casa ficará mais leve e que o sono desta noite terá uma qualidade que você não experimenta há meses. O selo é a confirmação física de que você saiu do campo aberto e entrou na sombra. E o protocolo de retração de José que você acabou de receber, ele é um portal, não a casa inteira. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre o próximo almoço de família, uma cobertura temporária. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais a inveja da unção invisível te escolheu como alvo, não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o Ayin Ra sobre a sua casa. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar à sua mesa e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada reunião familiar pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o portador da túnica real. Mas o portador da túnica real sem escudo completo é um alvo colorido no meio do deserto. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado, os 7 motivos dos escolhidos, é o que transforma esse selo numa armadura permanente. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo da revelação. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão de cobertura que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta
nas próximas 72 horas. O ataque contra o escudo é mais sutil do que o ataque contra a túnica, e se você não souber identificar a tática de desvio, você vai jogar fora a sua proteção antes mesmo da segunda-feira começar. Fica atento. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você para tentar arrancar a túnica dos seus ombros antes do palácio. O Ayin-Ra não aceita a retração do alvo sem um contra-ataque imediato. Você precisa entender que o inimigo não vai usar uma voz estranha. Ele vai usar os canais de proximidade que você já conhece para tentar te convencer a sair da sombra e voltar para o campo aberto. A primeira tática é a bomba de dúvida, é só coincidência. Logo após você sentir o alívio do protocolo, o invejoso de proximidade vai soprar no seu ouvido, através de um pensamento que soa exatamente como a sua própria voz, que tudo o que você ouviu aqui foi apenas uma interpretação exagerada. Você vai começar a pensar que o cansaço era apenas falta de vitaminas e que a febre da criança no domingo à noite foi apenas uma mudança de tempo, tentando desintegrar a sua consciência do mecanismo espiritual. A sua primeira arma contra isso é a declaração de Gênesis 37. No instante em que a dúvida bater, você não vai debater com o pensamento. Você vai declarar em voz alta: eu vi o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinarem. O que o Pai revelou, o Ayin-Ra não pode apagar. Essa arma corta a frequência da dúvida e reafirma a sua autoridade como escolhido. No momento em que você dá nome ao ataque, a bomba de dúvida perde a ignição e você permanece firme sob a cobertura. A segunda tática é a crise de distração antes do ritual. Exatamente no momento em que você decidir aplicar o selo de 3 minutos na sua porta ou guardar o silêncio sobre o seu novo projeto, uma emergência repentina será orquestrada. O telefone vai tocar com um drama familiar, algo insignificante vai quebrar na cozinha ou alguém vai exigir a sua atenção imediata com uma urgência artificial. O objetivo é simples: impedir que você estabeleça a muralha de fogo ao redor da sua herança. A sua segunda arma é o voto de silêncio do celeiro. Você vai tratar o seu ritual de cobertura como a tarefa mais urgente do seu governo, acima de qualquer chamado externo. Se a distração chegar, você vai dizer para si mesmo: José não parou para ouvir os irmãos no campo. Ele seguiu para a missão. Você executa o protocolo primeiro, estabelece a sombra do Onipotente sobre a sua casa e só depois atende ao mundo, garantindo que você não sairá do esconderijo para resolver crises alheias. A terceira tática é o isolamento do que vê demais. O invejoso vai tentar te fazer sentir completamente sozinho na sua percepção, como se você fosse o louco ou o paranoico da família por enxergar o Ayin-Ra agindo na mesa. Ele vai usar o sorriso gélido de quem parece inofensivo para te fazer questionar a sua própria visão espiritual, tentando te empurrar de volta para o banquete dos irmãos, onde você voltará a ser um alvo fácil e desprotegido para a drenagem doméstica. A sua terceira arma é a consciência da linhagem de José. Você vai se lembrar de que todo portador de túnica real foi chamado de louco antes de ser chamado de governador. A sua percepção não é paranoia, é discernimento de quem habita na sombra. Você vai buscar a confirmação no espírito, sabendo que a sua solidão é apenas o intervalo necessário para a sua blindagem total. No instante em que você aceita o isolamento estratégico, o olhar maligno perde o portal de entrada na sua alma. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, ele é a prova de que você está segurando a terceira arma contra o Ayin-Ra agora mesmo. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui nesta mensagem. Não por falta de tempo, mas por densidade. Cada uma delas precisa de uma página própria, com a contra-arma exata e com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que ele chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, a inveja da unção invisível as conhece todas e planeja usá-las. Tudo isso está mapeado dentro do livro digital.
Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada para cessar a drenagem doméstica que você carrega. Você vai precisar disso. Não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o entusiasmo desta mensagem começar a ser dissolvido pelo cansaço do travesseiro. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o Ayin Rara tentar fazer a memória desta revelação perder a cor diante das obrigações do dia. E você vai precisar disso no próximo almoço de família, quando a pressão da tática de isolamento chegar com força máxima e você precisar da estrutura de José para não ser jogado no poço novamente. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando para tomar uma decisão comercial. Estou te avisando de que o segundo dia é sempre mais difícil que o primeiro, porque o inimigo conta com o seu esquecimento. E a inveja da unção invisível sabe disso muito melhor do que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo entre o escolhido e o palácio não é o invejoso que senta à mesa. É a voz que você confunde com a sua própria razão e que está prestes a te sabotar. O seu maior inimigo interno será o medo de parecer mal agradecido ou a necessidade de validação. Esse obstáculo vai sussurrar que você está exagerando, que eles são sua família e que você deveria provar para quem te observa que você é abençoado, postando aquela vitória ou contando aquele plano. Essa voz parece razoável, parece humilde, mas ela é o portal que escancara a sua túnica de cores para o deserto. Você vai sentir um desejo quase incontrolável de mostrar as cores a quem não conhece o tecelão, apenas para ver o brilho do reconhecimento nos olhos deles. A verdade é que essa voz não é sua. Ela é a carência da sua alma buscando o banquete dos irmãos porque ainda não se sente saciada no esconderijo. Toda vez que você tenta provar a sua bênção para quem tem o Ayin Rara, você está, na verdade, entregando a sua unção para ser devorada em troca de um elogio que vai te adoecer em seguida. Se você não matar a carência de ser visto pelos outros, a inveja deles matará a visão que Deus colocou dentro de você. A sua defesa contra isso é o reframe da autoridade de José. Eu não preciso que eles vejam a minha túnica para que ela seja real. Eu preciso que o Egito veja o meu governo. No momento em que você mata a necessidade de validação, você se torna verdadeiramente invisível para o olhar maligno. O seu silêncio não é ingratidão, é sabedoria de governo. Você vai manter a porta do seu celeiro trancada até que o mantimento esteja seguro o suficiente para alimentar a nação, sem que o olhar do invejoso consiga apodrecer a semente. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. É o selamento final que vai separar quem apenas ouviu de quem foi verdadeiramente coberto. Fica comigo, porque o decreto está prestes a ser assinado. Agora eu quero que você pare todo o movimento externo. Fecha os olhos por um momento e traz a sua mão direita sobre o centro do seu peito, exatamente onde você sentiu aquele aperto mais cedo. Respira fundo, não como quem está cansado, mas como quem está reivindicando o oxigênio que o Ayin Rara tentou drenar. Nós estamos saindo agora do campo da informação e entrando no tribunal do espírito, onde a sua cobertura será decretada. Sinta o peso da sua mão sobre o coração e entenda que este é o marco da sua fronteira. Você não está mais em campo aberto, exposto ao olhar que devora. A partir deste segundo, a frequência da mensagem muda. O que era revelação se torna comando. Não é apenas o seu corpo que está aqui, é a sua unção que está sendo recolhida para o esconderijo, para que ela pare de servir de alvo para quem não conhece o tecelão. Eu te libero agora do medo covarde de parecer mal agradecido diante dos homens, rompendo a necessidade de diminuir a sua própria vitória para confortar a mediocridade alheia e quebrando a falsa lealdade que pede para você sangrar em silêncio em nome de manter a paz daqueles que carregam o peso do que você foi chamado a ser. Você não deve satisfações do seu brilho a quem só quer ver a sua túnica manchada no fundo do poço.
Eu quebro a vergonha que você sente por ter detectado o Ayin Hara agindo dentro da sua própria casa, limpando a sua alma da culpa corrosiva de querer se afastar do banquete dos irmãos, para proteger o que é sagrado. Você está sendo liberado da obrigação de ser o banquete emocional de quem te suga, retomando a autoridade de decidir quem tem o direito de ver as cores da sua eleição e quem deve ficar do lado de fora do muro. Eu libero os seus ombros do peso da drenagem doméstica, arrancando agora essa queimação invisível que você carrega ao girar a chave da porta, e decreto que o cansaço que não é seu volta agora para a sua origem. A partir de hoje, a sua casa deixa de ser um para-raios de inveja e volta a ser o seu celeiro de paz, onde o olhar maligno perde atração e não encontra mais ponto de ancoragem no seu sono. Eu interrompo agora o ciclo de flechas lançadas contra a sua herança, blindando a testa dos seus filhos e netos contra a febre sem nome que o olhar alheio projetou no último domingo. Eu quebro o decreto de doença e de brigas estranhas que surgem sempre que a sua túnica brilha, estabelecendo que o que Deus entregou à sua mão não será mais o motivo do sofrimento de quem você ama sob o seu teto. Eu convoco agora em você o portador da túnica real, ativando a consciência de que você foi distinguido para o inédito e que o seu brilho é um decreto de governo, não uma licença para ser caçado. Receba a coragem de vestir a sua eleição com dignidade, sem pedir desculpas por ser quem o Pai escolheu para honrar diante de todos, mas com a sabedoria de quem sabe que o ouro se guarda no esconderijo. Eu convoco em você o administrador de celeiros, liberando a prudência necessária para fechar as portas dos seus projetos e gerir a sua prosperidade em segredo estratégico até o tempo da colheita. Que a sua mão seja firme para trancar os depósitos da sua unção, garantindo que o olhar curioso de quem pergunta o preço não consiga apodrecer a semente que o Pai plantou no seu solo fértil para alimentar nações. Eu convoco em você o morador do esconderijo, estabelecendo o seu lugar permanente na sombra do Onipotente, onde a radiação do Ayin Hara é consumida pela muralha de fogo antes de tocar a sua pele. Você entra agora na dimensão da invisibilidade estratégica, onde o seu brilho continua real nas regiões celestiais, mas torna-se um borrão impossível para o olhar maligno que tenta te localizar no meio do deserto da vida. Respira fundo agora e, com a mão ainda no peito, diga baixinho, mas com autoridade: eu aceito a minha cobertura. Sinta como essa frase ancora a sua nova identidade e como o ambiente ao seu redor começa a responder ao seu comando. Você não é mais um alvo colorido, você é um território protegido. A túnica que você carrega agora está sob o manto que José usou para governar o Egito sem perder a alma. A imagem daquele poço seco onde tentaram te jogar está se desfazendo agora, e no lugar dela surge a estrutura sólida do palácio que você foi chamado para administrar. O silêncio que antes era gélido e de traição, agora se transforma no silêncio do celeiro cheio, onde o barulho do mundo não entra e a inveja não tem voz. O ciclo de exposição perigosa acaba aqui neste exato momento de reconhecimento e selamento. Não diga amém ainda. Nós não terminamos o processo de blindagem total. O que aconteceu aqui foi a ativação da sua estrutura interna, mas a voz que assina o decreto final sobre a sua mesa ainda não foi ouvida. O selo está fresco, mas ele precisa ser fundido com a palavra que atravessa os séculos e que vai fazer o invejoso recuar na próxima vez que ele tentar fixar o olhar em você. Fica comigo. Eu estabeleço agora a cobertura sobre a mesa da sua casa, transformando o lugar da exposição no esconderijo do Onipotente. Que cada refeição em família, especialmente aquele almoço de domingo, onde o silêncio costumava crescer, seja agora blindado por uma muralha de fogo que consome o Ayin Hara antes que ele toque o seu alimento. Eu decreto que o olhar que percorre a sua mesa não encontrará mais brecha para projetar a drenagem doméstica sobre a sua paz e a sua alegria. A cobertura se estende agora sobre os seus filhos e sobre o seu cônjuge, selando a entrada da sua casa física contra a queimação invisível que tentava se instalar nos quartos.
Eu protejo a testa de cada criança desta linhagem, anulando a febre sem nome e a angústia súbita que surgia após as visitas de quem não suporta o seu brilho. Onde havia um alvo colorido no meio do deserto, agora existe um território sagrado sob a guarda permanente do Onipotente. Eu selo os seus projetos, as suas conquistas em curso e a túnica de cores que o Pai teceu para este novo tempo de governo. Cada porta que Deus abriu não será mais segurada por mãos invisíveis de inveja, e a sabedoria de José operará em silêncio nos seus celeiros até o dia da colheita plena. Eu decreto que a sua unção está oculta para o olhar que devora, mas permanece ativa e multiplicadora para a glória de quem te chamou do poço. Filho meu, eu te vejo. Eu sempre te vi, mesmo quando você se sentia o mais solitário dos escolhidos no fundo daquele poço seco. Eu te vi naquele almoço de domingo, em que a sua conquista virou um silêncio gélido na mesa, e você passou as 2 horas seguintes tentando se fazer menor, sufocando o seu próprio sorriso, apenas para que o ar voltasse a circular e as adagas fossem guardadas. Eu vi a sua dor ao ser punido pelo brilho que eu mesmo coloquei em você. Eu te vi naquela segunda-feira de manhã, olhando para o seu projeto que parecia ter murchado sem explicação, sentindo aquela queimação subir pela nuca enquanto você se perguntava se tinha errado o caminho. Eu estava lá quando você girou a chave da porta e sentiu o peso súbito nos ombros, como se a sua própria casa estivesse te rejeitando. Não era a casa, meu filho. Era o Ayin Ha-Ha, tentando te convencer de que o meu favor era o seu maior fardo. Eu te vi segurando a mão do seu filho com febre às 6 da tarde de um sábado, logo após aquele elogio entusiasta que parecia um presente, mas que carregava o projétil da drenagem. Eu vi a sua angústia e a sua culpa corrosiva por não saber como proteger a sua herança do olhar que percorre a sua túnica. Eu te dei a túnica para te honrar diante das nações, não para que você fosse consumido pela carência de quem não conhece o meu nome. Não mostre mais as cores da sua eleição a quem não conhece o tecelão. Eu te trouxe aqui para te ensinar que o palácio exige o segredo e que o governo exige a sombra. Chega de buscar o banquete dos irmãos para validar a visão que eu plantei no seu coração. Volta para o meu esconderijo hoje, onde a sua unção é preservada e onde o inimigo não tem voz nem acesso. Eu sou a sua muralha, eu sou o seu refúgio, e eu sou a sombra que te torna intocável. Sinta agora o meu abraço de cobertura, removendo a necessidade de ser visto pelos homens, para que você possa ser verdadeiramente usado por mim. Eu estou devolvendo a paz ao seu sono e a autoridade à sua voz. A partir de hoje, você caminha sob o meu manto de invisibilidade estratégica. O mundo verá o seu governo e a sua provisão, mas o segredo da sua força permanecerá guardado comigo, no lugar onde o olhar maligno perde a direção. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue ao seu coração. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o seu ritual de preservação. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme qualquer parede em volta dessa casa. O decreto de exposição perigosa está anulado agora. Você está comprometido com o seu governo. Você está comissionado com a sua unção. Você está enviado para o seu palácio. Você está comprometido com o seu governo. Você está comissionado com a sua unção. Você está enviado para o seu palácio. Você está comprometido com o seu governo. Você está comissionado com a sua unção. Você está enviado para o seu palácio. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer no tribunal do céu. Sinta a gravidade da cobertura que acaba de ser assentada sobre os seus ombros e sobre a porta da sua casa. Agora, você pode dizer amém. Aquela mesa onde o silêncio gélido cresceu e que o Pai te devolveu agora, ela ainda está exposta no mundo físico. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o invejoso vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo almoço de domingo, quando a família chegar e o olhar fixo procurar a brecha na sua alegria.
O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto, sem o que José deixou registrado exatamente para este momento. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver ao próximo domingo à tarde. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece no próximo almoço de família, e a inveja da unção invisível conta exatamente com esse almoço de domingo para te desestabilizar, menos que um café com pão de queijo na padaria, menos que um sorvete de fim de tarde, com garantia de 7 dias. O risco de testar a cobertura é nosso. A mão que clica no link é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. Que o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora, depois você vê. Amanhã você decide. Agora não é hora. Você já gastou essa semana, precisa pensar melhor. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar a drenagem doméstica antes do seu próximo domingo à tarde. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. O que nós começamos aqui sobre a inveja da unção invisível é apenas a primeira camada da muralha. Existe um segredo ainda mais profundo sobre como José governou o Egito sem que o Ain-Ra-Ra tocasse o trigo dos seus celeiros. Eu preparei uma continuação específica para você que já sentiu o peso do selo hoje. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora para entender como tornar essa cobertura permanente e intransponível contra qualquer investida. Eu assino o meu contrato espiritual com o Pai agora, selando cada palavra que recebi com o meu sim mais profundo e com toda a minha intenção. Eu decreto que a minha casa é território fechado para a drenagem e que a minha unção está guardada no esconderijo do Altíssimo. Amém com toda a força da minha alma. Eu sei que agora mesmo veio à mente a imagem de alguém cuja unção também tem atraído ataques que não têm nome. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não é dele. Alguém que viu o projeto murchar na mesa de domingo. Alguém que precisa do mesmo escudo que você acabou de receber. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link dos 7 motivos dos escolhidos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play nesta mensagem. Sente essa gravidade por mais um momento. Deixe o selo assentar no seu espírito. O próximo almoço de família pode esperar mais 10 segundos por esse silêncio de autoridade.